Você sabia que desde janeiro de 2024 foi promulgada a Lei 14.811, que prevê a criminalização do bullying, essa questão da agressão física ou psicológica que acontece no ambiente escolar, mas não só no ambiente escolar, e que é um flagelo para milhares, eu diria até talvez milhões de pessoas nesse país, e principalmente para as populações neurodivergentes. É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje à noite. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Alexandre Valverde, você está no podcast Fractais, e hoje, para debater esse tema do bullying, a gente tem uma convidada super especial, a Silmara, a Josefa Silmara da Silva, que está aqui conosco. Boa noite, Silmara. Olá, boa noite, Ale. Boa noite, Dani, Felipe e Idi. Boa noite. Bem-vinda, nossa fã. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, Silmara. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Maravilha, e a Silmara é a nossa convidada que se manifestou querendo participar do nosso podcast, querendo trazer essa questão para pensar não só o bullying, mas também a questão da neurodivergência nas escolas periféricas. Então ela vai trazer a experiência dela como professora também aqui em São Paulo, no Campo Limpo. Vai ser bastante bacana a gente ter essa conversa hoje. E eu queria começar a falar aqui sobre a questão do bullying, né? O bullying, que é essa situação de uma agressão que pode ser física ou psicológica, ou mesmo uma agressão, quando ela é uma agressão direta, né? Ou uma agressão indireta, que é a exclusão que a gente vive muito constantemente como pessoas neurodivergentes, e que tem a característica de ser intencional, repetitiva, e que está estabelecida quando há uma assimetria de poder, geralmente poder físico, né, ou outros poderes financeiros e tal, que se estabelece na relação entre as crianças, e que essa repetição e essa intencionalidade é que caracterizam essa situação de abuso nas relações ali. A maior parte das vezes a gente fala do bullying nas relações entre as crianças, mas é importante lembrar que o bullying continua na vida adulta também, a gente vai exercendo isso nas nossas relações. E que as pessoas podem estar envolvidas no bullying como autores, como vítimas, como autores-vítimas nessa situação que a pessoa sofre e perpetua esse ciclo, ou como testemunha. Então eu queria só falar um pouco aqui rapidamente. Claro que acho que talvez todos nós aqui temos histórias para contar. Eu estava dizendo aqui antes da gente começar a gravar que eu vivi essa situação do bullying na escola muito mais pela questão de eu ser gay, e na escola eu dava muita bandeira quando era criança, falava fino, desmunhecava e apanhava por causa dos colegas nesse sentido, no recreio. E uma outra situação para mim que era extremamente angustiante na escola, que era a aula de educação física, que acho que é o lugar por excelência onde a gente sofre bullying, assim, né? Desde ser o último escolhido para entrar nos times, tudo bem. Eu não gostava mesmo de participar daquilo, mas de ficar o tempo inteiro sendo zombado, porque eu não era muito ajeitado para os esportes, que eu não me sentia muito à vontade, eu não tinha interesse de participar daquilo, achava aquela atividade enfadonha, e aquele ímpeto esportivo não dizia muita coisa para mim. O que não tem nada a ver com a minha necessidade, a minha vontade hoje como adulto de realizar atividade física. Eu acho que eu até faço mais atividade física do que os meus antigos colegas de escola que prezavam tanto a aula de educação física, mas eu lembro de ser um pesadelo que eu fugia constantemente da aula e sempre arranjava uma desculpa para não participar. Queria só começar a conversa com essa pequena introdução e passar a palavra para quem quiser assumir agora. Silmara, pô. Silmara, Silmara, conte tudo sobre você. Quem é você? Como você veio parar aqui, tua história e como ela se conecta com a neurodivergência, a escola e o bullying? Várias perguntas e algumas respostas. Eu sou Silmara, meu nome é Josefa Silmara da Silva, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino. Essa é a função que eu exerço. Eu sou neurodivergente, sou do Nordeste, lá de Aracaju, e vim parar aqui nesse podcast porque eu sou uma ouvinte fiel e assídua e tive o meu diagnóstico publicizado ano passado, depois de ter passado por algumas avaliações. O Alexandre me assessorou nessa questão e, como sou professora da escola pública, de repente vai que eu tenha alguma contribuição para dar para vocês. Como assim? Eu tenho certeza, Silmara. Inclusive, é algo que a gente fala muito, como, tipo, o âmbito da escola pública é muito fora da nossa realidade. E o quão legal seria ter acesso a alguém que tá no mesmo universo que a gente, de se sentir diferente, porque o que a gente fala muito aqui é que quando você é diferente, é mais fácil reconhecer quem é diferente, né? Então, tipo, pô, tu sabe que você é diferente, você tá lá no meio. Então, eu imagino que você deve ver muita coisa que eu, pelo menos, tenho uma curiosidade gigantesca em saber.
Você acompanha, Silmara, como eu contei aqui agora, assim, um pouco essa introdução, dizendo que eu sofria muito bullying na aula de educação física e tal. Você, como professora, você não é professora de educação física, né? Depois você pode falar da sua experiência na sala de aula. Você tem acompanhado, acompanha, já acompanhou, e você sofreu também, quando você era criança, bullying no ambiente escolar? Então, quando você abriu essa questão, trazendo essa fala, eu já de pronto consegui imaginar, visualizar, na verdade, não imaginar, visualizar algumas crianças pelas quais têm passado pela minha vida, e eu mesma sou fruto eu sou sobrevivente desses bullying todos, porque ninguém se torna neurodivergente no ano de 2023. Eu sempre fui neurodivergente. E o fato de estar nesse lugar, eu me sentia bastante estranha, e as pessoas também me falavam isso o tempo todo, né? E eu acabava validando e ficando, eu mesma me excluía pelo fato de tentar me poupar, de tentar não me colocar naquela exposição de violência. E ao longo da minha vida eu fui sobrevivendo a esses fatos. Como eu sou filha da escola pública, toda a minha vida acadêmica ela foi na escola pública, desde o ensino fundamental, ensino médio, educação básica, e depois eu consegui fazer 2 universidades públicas, a Universidade Estadual da Bahia, que eu fiz letras, e a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, que eu fiz pedagogia muito recentemente, porque quando eu fiz o processo migratório do Nordeste aqui para São Paulo, eu percebi que os adolescentes, principalmente da escola pública, eles estavam e continuam estando envolvidos em situações de extrema violência, e aquilo me remetia a um ponto de sofrimento pelo qual eu tinha passado a minha vida inteira e eu nunca tinha conseguido falar sobre isso. Eu estou conseguindo falar sobre isso agora, hoje, com vocês. Então, esse fato foi um atravessamento muito concreto que fez com que eu desejasse fazer uma outra graduação. Aí eu fui prestar vestibular na vida adulta pela Unesp, consegui passar assim muito facilmente, porque sou eu, né? E de repente estou eu lá envolvida na educação básica, no processo de alfabetização das crianças. E assim, gente, eu nasci em 76, eu não sou tão jovem ainda. Quer dizer, não sou tão jovem mais. Todavia, o que eu presenciei lá, que eu vivenciei, as minhas marcas, elas continuam agora, em 2024. É isso. Sim. E, e o que eu queria saber de você você falou que você viu muitas coisas quando você era mais nova. E eu tenho certeza que quando você teve o diagnóstico, você começou a rever todas essas coisas. Eu queria saber se você enxerga essas coisas acontecendo com os seus alunos no dia a dia. Tipo, se tem algum exemplo, coisa que você vê e te desperta, e o que você pensa e faz em relação a isso. Total. Essa pergunta tem, assim, bastante conexão com o meu universo, porque o fato de como eu usei a palavra sou sobrevivente, eu acho que me colocou em um ponto de repente, ter mais sensibilidade, ficar mais atenta, observar mais. Bom, eu já sou observadora por natureza mesmo. Então, quando eu percebo, quando as crianças, porque agora o meu papel de atuação como professora da escola pública é com crianças dos 6 aos 10 e a passagem dos 10 para os 11 anos, ou seja, eu estou falando de crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e é muito nítido quando eles chegam e a forma como eles mexem na mochila, ou
Ontem mesmo eu consegui olhar para uma aluninha que está lá na minha sala e ela chegou muito recentemente, eu ainda não tive contato com a família e está lá ela fazendo a classificação por cores, por tamanho de todos os apontadores. O que será? Eles estão aí, sabe? Estão aí. E Silmara, o que você pensa dos seus colegas? Porque muitas vezes no ambiente escolar, mesmo os professores têm dificuldade de enxergar o bullying acontecendo, porque dizem que isso é comportamento normal da infância, que é brincadeira entre meninos, entre crianças, que a gente não tem que ficar caçando pelo em ovo, e que tentam atenuar e minimizar essa situação do bullying quando isso se produz ali. Você presencia isso? Você observa isso entre os seus colegas? Você percebe que você tem uma visão diferente por você ter sofrido bullying ser neurodivergente? Começando a resposta pelo fim. Sim, eu percebo que eu tenho uma postura diferente, talvez por esse processo de solidão que eu vivi a vida inteirinha. Vou dar um exemplo assim concreto. Quando eu estava na academia, nas duas universidades eram públicas, professores excelentes, maravilhosos, incríveis, e que têm muito senso crítico. E mesmo assim, mesmo estando nesse universo do público, eu me deparei com situações onde eu detestava fazer trabalhos em grupo. E eu sempre fui obrigada a fazer trabalhos em grupo, porque não tinha aquela sensibilidade de alguém parar e me perguntar assim, você está confortável aí? Então, na maioria das vezes, eu acabei, para minimizar aquele desconforto do trabalho em grupo, eu acabava fazendo o trabalho para todo mundo e só chegava e dizia, tcharam, tá pronto. Pode todo mundo pôr o nome. E isso foi a vida toda. Isso foi a vida toda. Agora, voltando para a questão dos meus colegas do campo de atuação. Eu percebo que na escola pública, alguns passos importantes, ações positivas vêm sendo feitas para que essa situação de violência seja minimizada, como é o caso de ter nas escolas públicas da Prefeitura de São Paulo salas de recursos, onde tem uma professora, um professor, um funcionário que é especialista naquela área e que vai dar suporte para aquela criança, para aquela família. Mas quando eu falo dessa questão de pequenos passos que vêm sendo dados e que eu julgo como importantes, necessários e que estão acontecendo, em contrapartida, eu percebo que ainda serve como motivo de chacota. De repente, você está lá na sala com o seu planejamento, entre aspas, todo organizadinho, e chega uma criança que empilha todos os apontadores, seriando por cores, tamanhos. Aí eu ouço bastante. Chegou a Greg, a doidinha. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa preocupação de fazer esse processo de acolhida dessa criança que chega, porque na minha prática, eu assim, não estou me colocando em situação de melhor do que professora A, do que professor X, longe de mim, até porque é tudo tão recente. Eu tenho aprendido tanto com vocês e tudo isso é tão novo para mim, esses conceitos. Mas essa sensibilidade eu sempre tive, porque eu fui a criança, eu fui a adolescente, eu fui a adulta que estive na escola pública e que ninguém olhou para mim. Foi muita solidão a vida toda. Só fazer uma pergunta aqui, eu tava pensando, a gente fala muito de bullying de criança para criança, assim, né? Eu tava lembrando na minha época de escola, uma coisa que eu mais morria de medo, na verdade, eram duas coisas. Uma, na época de alfabetização, quando chegava a diretora e entrava na sala e pedia para algum aluno escrever a palavra no quadro negro. Normalmente as palavras eram tipo vovô, vovó, e tipo, eu morria de medo
de ser escolhido. Então, tipo assim, era uma coisa assim, bem específica do sistema, assim. Outra coisa que para mim era um bullying muito específico, eu não sei nem se chama de bullying, mas poderia ser, era na hora de receber a nota das provas, né? Tinha vários professores, eu não sei se isso ainda continua, mas vários professores que davam essa nota de modo público. Às vezes tinha algum que dava até a nota de modo decrescente, falando, acabou os 8, aí você ia vindo assim. Então, tipo assim, eu lembro de... Porque a gente acaba sempre falando bullying específico de criança contra criança, alguma coisa do sistema, assim. Mas eu lembro muito especificamente desse quesito da nota em si, que você acaba segmentando as pessoas de algum modo específico, e a dor específica que aquela nota significa para a pessoa. Eu acho, e você ser melhor ou pior, ou avaliado diferente e tudo mais, é meio tipo como a vida como ela é, de algum modo, que eu acho importante. A escola tem alguma que, apesar que a gente não faz provas na vida adulta tão diretamente, assim, com nota específica. Mas eu acho que, tipo assim, como funciona... O professor tá lá para tipo, proteger, ensinar e várias coisas em relação. Tem várias responsabilidades. Mas essas questões que eu falei, assim, elas ainda são uma realidade? Como é visto esse negócio, assim? Como é visto em relação a esses efeitos mais do sistema em si do que de tipo de aluno para aluno? Eu percebo, Felipe, que há também uma certa preocupação de evoluir quanto a essa questão. O currículo da cidade de São Paulo, ele é um currículo bem, bem rico naquilo que é tocante a defender as infâncias. Tanto que ele não usa o termo infância ou criança. Ele se refere à criança como portador que vivencia, que tem várias experiências e por isso usa-se o plural, várias infâncias. Por ter essa preocupação do currículo de colocar o professor como protagonista, o estudante como protagonista, eu sinto que esses tipos de violências eles já estão sendo em menor proporção. E também eu percebo que mesmo na periferia, a galerinha está super antenada e com essa questão da rede social, com o advento da rede social, as famílias meio que já entendem o que é violento, o que é que não é violento, por que expôs a minha criança, por que não expôs. Então, a gente fica meio que tendo esses cuidados para não colocar a criança na situação vexatória, né? Mas tem sempre quem precisa evoluir um pouquinho mais, né? Porque quando eu parto do princípio de que a prefeitura propõe, a Secretaria Municipal de Educação propõe um currículo onde pensa as infâncias, respeitando os seus tempos, os seus territórios, os seus lugares de vivência. Em contrapartida, eu percebo também que o sistema se contradiz, porque ao mesmo tempo que coloca esse estudante na qualidade de protagonista, ele, tipo, agora, um exemplo, colocou o período integral para quase todas as escolas da prefeitura. E aí não, a gente vai aumentar o tempo das crianças lá na escola, beleza? As crianças entram ao meio-dia, no caso da minha escola da periferia da Zona Sul. As crianças entram ao meio-dia e saem às 7 da noite. Mas aí, qual é o plano que foi montado para que essa criança tenha acesso ao esporte, a outras questões que vão fazer com que ele tenha qualidade a essa permanência da escola? Então, por todas essas questões, eu percebo que ainda tem situações que acontecem, que são violentas mesmo, e que estão ali devido, inclusive, à falta de apoio que os funcionários da educação sentem. Porque o que você faz com uma criança que entra na escola ao meio-dia e sai às 7 da noite, dizendo para ele, fica sentado? Quem suporta isso? Na sala regular, nós temos crianças neurodivergentes.
Nós temos aquelas que já têm o laudo e nós temos tantas outras que estão invisibilizadas, várias outras, sabe? E usa-se desse recurso do século de 1900 e bolinha para classificar a pessoa pela nota final, não pelo processo em si. E algumas vezes a gente percebe, sim, que há uma contradição. Então, dentro das nossas políticas públicas municipais de educação, a gente não tem um olhar para a neurodivergência dentro da escola, né? Quer dizer, com aparato, com suporte, ou você viu alguma evolução nesse sentido nos últimos anos? Sim, eu percebo, Dani, que há uma evolução. É uma evolução, como eu tentei falar anteriormente, é uma evolução a passos pequenos, mas eu sinto que há, porque, inclusive, essa sala de recurso que foi posta nas escolas, que quase todas as escolas municipais, elas, se não têm, deveriam ter uma sala de recurso com um profissional extremamente capacitado, ou seja, que fez especialização nessa área para atender essa demanda e para dar suporte para nós, professores da sala regular, para fazer a flexibilização do currículo, para fazer as adaptações curriculares que aquela criança necessita. Perfeito. Mas eu não posso desconsiderar que, embora eu sinta esses passos pequenos, essa preocupação da política pública de colocar essa criança, seja da neurodivergência ou seja de outro tipo de deficiência, dentro do centro, como é importante, sim, você deve estar aqui, sim, mas eu percebo também que ainda há muito por se fazer, porque essa questão da política pública, ela exige compromisso, ela exige comprometimento, nem sempre ela vai dar lucro. A escola pública, ela trabalha muito em parceria com as UBSs. Aí, quando a criança tem vamos usar a neurodivergência, porque nós somos um grupo comum a esse termo, né? Quando a criança, a gente observa que essa criança tem algumas nuances que fazem a gente pensar, será? Aí nós fazemos relatórios pedagógicos, do ponto de vista pedagógico, e encaminhamos para a UBS. E aí o profissional também do público que vai avaliar essa criança. Mas tem vezes que esse processo do relatório, Dani, ele demora a gente faz o relatório quando a criança está no 1º ano e o diagnóstico sai quando ele está no 9º ano. Meu Deus. Gente, é bullying institucional, né? Indireto por exclusão. Impressionante mesmo. Silmara, a gente estava falando justamente como não tem nenhum profissional dentro da escola pública que possa ser atendido, que possa atender crianças que precisem dessa ajuda. Mas eu acredito muito que a mudança, ela vem de dentro e muitas vezes ela é feita por quem sofre aquilo. Então, acho que justamente a sua existência dentro da escola pública, como professora neurodivergente, é justamente o catalisador que vai fazer mais coisas acontecerem, porque essa é a tua dor, a dor que você viveu. E eu queria saber 2 coisas. A primeira, que você falasse mais um pouco de como você vê a neurodivergência no seu dia a dia com os seus alunos e como você reage frente a isso, no sentido de ajudá-los, e como você vê a neurodivergência nos seus colegas de equipe. Se você acha que tem mais pessoas dentro do ensino público que são autistas também. Por que eu falo isso? Porque se mais pessoas dentro do seu universo
né? E cada um aqui tem o nosso. É sensibilizado por essa causa, aí esse micro-universo muda também. É muito mais fácil. É muito mais complexo eu querer falar qualquer coisa de educação pública do que uma pessoa que é neurodivergente como eu e tá na educação pública. Deixa eu só fazer um complemento, que era exatamente o que eu ia perguntar depois, é essa troca. Como que é essa troca com os seus colegas sobre essa identificação que você faz de determinados alunos, etc., se existe essa troca ou não. E aí complementa um pouco o que o Ide está falando. Então, eu percebo nos espaços, seja dentro da minha sala de aula, seja nos espaços sociais da escola, eu percebo a existência muito maior do que aquilo que é oficializado. Porque, como eu relatei para vocês, o processo de ter um laudo para quem é periférico, para quem está na zona extrema de pobreza, ele não é tão simples assim. De verdade, ele não é tão simples assim. Uma vez eu até troquei uma ideia com o Alê, dizendo que eu não acho o processo de normalizar o cuidado da saúde mental um processo democrático, porque nem todo mundo tem acesso a isso. Eu mesma sou fruto dos direitos negados ao longo da minha vida toda, porque agora eu estou com 47 anos e eu fui a ET durante 46 anos. Então, não foi democrático. E não é porque os meus pais foram os canalhas que não me perceberam que... Não, eles também não tiveram acesso. Eles não tinham como dizer, eu sinto que a minha filha chora por tudo, que era algo que acontecia na minha infância. Se o vento soprasse diferente, eu já estava chorando. Então, eu percebo que essa não percepção dos meus pais é fruto da falta da universalização da saúde pública. Eles não tiveram acesso. Voltando para a pergunta do nosso amigo Ide, se eu percebo dentro das escolas, dentro da sala, no ambiente da escola onde eu estou inserida, sim, eu percebo, e não são poucos. São bastante. E o que você faz em relação a isso? Aí, agora é que entra eu, como vivi na pele tudo isso, a minha segunda pele é essa, eu estou mais tendenciosa a fazer uma educação pública voltada, por exemplo, para a saúde emocional das crianças. Não fazendo atendimento terapêutico, porque eu não sou médica, eu sou professora. Então, dentro dessa esfera pedagógica, eu tento fazer uma adequação do tipo um projeto de inteligência emocional. Eu tenho feito isso, gente, muito, muito. E eu percebo que dá certo, porque eu já fiz com crianças maiores, tipo do 4º ano, do 5º ano, como eu venho fazendo com crianças muito pequenininhas. Muito pequenininhas, eu me refiro à passagem dos 5 para 6 anos, para 7 anos. As crianças não são preconceituosas. Elas se tornam preconceituosas em ambientes hostis. Elas não são. E aí, uma das minhas ações mesmo sendo responsável pela alfabetização das letras dos números, eu fico atenta a essa alfabetização do sentir também, sabe? E aí, se a criança está insegura, se a criança está chorando, se a criança está com medo, sendo professora há tantos anos, a gente percebe.
Aí já entra na segunda questão que o Ide levantou. Se eu percebo se eu percebo uma preocupação em termo de instituição escola mesmo. E aí eu reitero, há um pequeno avanço, mas há muito para se fazer. Porque essa questão o ano passado, quando eu tive o meu laudo expedido e eu, junto com a minha terapeuta, eu fiquei uns tempos, as sessões ali, trabalhando para que eu publicasse, porque eu não queria mais continuar me diminuindo para caber numa caixinha que não é a minha caixinha. Então, eu publiquei numa reunião pedagógica, a diretora, ela me concedeu o espaço para que eu relatasse, assim como estamos fazendo essa conversa agora, sabe? Mas, pasmem, o lugar onde eu venho sofrendo mais preconceito não é com as crianças, não são com os pais que não têm acesso, não são. E eu concordo, Ide, com você que a mudança acontece se a gente muda, sabe? É do micro para o macro. Olha, mas posso te falar uma coisa? Fala. Sim. Silvana, você é muito corajosa, sabe? Silmara. Silmara, perdão, desculpa, é que eu tava tão travado no negócio do corajoso, que é exatamente isso. Tipo, eu no meu trabalho, eu não tenho nem coragem de falar que eu sou autista. Sério, de verdade, eu tenho minha vergonha de falar pra várias pessoas. E agora eu tô indo morar fora do Brasil e, nossa, isso vai piorar mais ainda. Então, tipo, você chegar... Porque é exatamente isso. A gente que é autista e neurodivergente sabe. Não é óbvio. É óbvio pra gente que tá entre os seus pares. Porque as crianças... As crianças são sempre mais abertas. E os pais, eles já chegam em você numa posição mais tranquila, menos ofensiva, menos defensiva, né? Tipo, eles não competem com você em nada. Então, é mais tranquilo. Agora, o problema é quando você tá lidando com outros seres humanos da tua idade, onde você tem uma troca muito parecida, né, de ambiente de trabalho. E eu imagino que isso deva ser muito difícil. E por isso que eu te admiro muito de ter falado isso publicamente do seu trabalho, de verdade, assim. Porque eu trabalho num ambiente que eu trabalho com pessoas de tudo quanto é jeito diferente. Sério, de tudo quanto é lugar que você pode imaginar, mesmo, aqui Caiçara da Ilha e tal. E eu tenho muito medo de como essas pessoas me julgariam e o que aconteceria, porque eu ia falar, para com essa frescura, que papo é esse? Sei lá, enfim. Então eu imagino que você deva ter enfrentado muito disso. Porque... exato. Mas, ó, tamo junto. A parada aqui não tem outro caminho, entendeu? É só esse. De fato, é só esse. E esse adjetivo que você acabou falando agora, eu me reconheço como uma mulher preta, nordestina, pobre, periférica, neurodivergente e corajosa. Exato, eu ia falar isso. Maravilha. Porque Muito bom, ano passado, quando eu optei por publicizar o meu diagnóstico, eu esperava outro tipo de acolhida, justamente porque eu tenho essa pegada de trabalhar observando o emocional, proporcionando que as crianças tenham aqueles momentos de vamos relaxar mais pausadamente, vamos observar como é que está o nosso coraçãozinho, se eu estou triste, por que você está triste? A gente tem um combinado do tipo, não vamos deixar ninguém para trás na minha sala, a gente fala muito sobre isso. Legal. Mas, entre os meus pares, eu sempre fui vista e continuo sendo vista como a estranha, a ET. No outro dia aí, teve um episódio aí passado que vocês estavam falando do quanto que vocês se sentem ETs aqui nessa terra. E meu Deus, eu não estou só. Tem mais ETs me rondando. Tem mais ETs me rondando. E, assim, confesso para vocês que
esse ato de coragem fez com que eu também precisasse lidar com o sentimento de frustração. Porque quando eu quis publicar, exatamente porque eu não estou mais afim de voltar para a caixinha, e eu tenho dito isso, e cada vez que eu digo isso lá na escola, as pessoas se assustam e olham para mim tipo, ela tá falando sério. E, assim, como eu já trabalho nessa escola, já vai fazer 13 anos, ou seja, eu já faço parte do grupo ali, Você enraizado da conhece todo escola. mundo, é isso? Então, Tipo, eu sei exatamente o que você tá falando. Você Isso, conhece, tipo, isso. todo mundo da escola, sabe da família, vocês fazem amigo secreto já há muitos anos. Então, tipo, realmente é muito intenso você falar isso nesse contexto, entendeu? Sério, a mais. Então, cara, eu fiquei pensando assim que entre os meus pares eu fosse mais acolhida, mas ressalto, não. Eu precisei lidar com um sentimento de frustração e que agora, assim, tem me imposto em um lugar, embora exija de mim bastante energia, tem me imposto num lugar de eu sei quem eu sou, os outros me imaginam, fodam-se. Se não estão entendendo, pi, não quero nem saber, porque eu vou falar. E foi bom para mim, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com a frustração. Muita dificuldade, muita. É muito desgastante, eu tenho muita crise por não saber lidar com a frustração. E aí, de repente, eu começo a me sentir assim um pouco mais fortalecida, porque foram 46 anos silenciadas, então não dá mais, cara. Não dá mais, sabe? Não dá. E aí, estamos juntos e vamos que vamos. Não venha me invalidar, né? É isso. Não venha me tolir, não venha me Exato. invalidar, que eu já passei desse espaço. Eu pensei nessa questão que a Samara estava trazendo da visão dos colegas, da dificuldade que eles têm de enxergar e reconhecer, e a escola poderia ser um lugar privilegiado para diagnosticar as pessoas, né, e já reconhecer as crianças e cuidar delas. E aí me veio algumas histórias à cabeça nesse sentido, que eu vivi quando eu estava na escola, de ocasiões que os professores poderiam ter ali falado, puxa, a gente podia fazer alguma coisa aqui, entender o que está acontecendo com o Alexandre, e na verdade não foi feito. Vou falar rapidamente, sim. Uma foi na aula de artes, a gente fez uma vez uma colagem, e eu lembro que eu tinha feito uma colagem super incrível, assim, eu fiz um bebê com uns olhos grandes, assim, uma boca, o braço, que era o braço do Niemeyer, lá do Memorial da América Latina, ficou um negócio incrível, assim, eu lembro que eu tinha uns 11 anos. Ficou tão bacana, quando eu fui mostrar pra professora, ela também ficou espantada, me perguntou se eu que tinha feito, aquela pergunta básica, sempre foi você que fez, tal? Aí ela falou, vou ficar com esse trabalho pra mim, e levou embora. Ao invés de pensar assim, opa, esse menino tem alguma coisa diferente aqui, porque o meu trabalho destoou completamente dos outros, fala assim, vamos ver entender o que está acontecendo aqui? Não, pegou meu trabalho para si e nunca mais me devolveu. Segunda ocasião, meu professor de português, também acho que da quinta ou sexta série, uma vez eu escrevi um poema sobre o Tiradentes, ficou super legal, eu lembro, e aí ele achou o poema incrível e falou assim, eu vou ficar com esse poema para mim, não me devolveu depois que era um trabalho que a gente tinha que fazer, levou para casa dele. E eu lembro da minha professora de matemática no primeiro colegial que uma vez me deu uma bronca dizendo você confia muito no seu taco, falando dessa questão de eu saber muita coisa e ser muito expansivo e também um pouco insolente, na época eu era talvez bastante insolente nesse sentido como adolescente, e não entendeu que isso era uma característica da minha neurodivergência. Então em várias ocasiões, estou me lembrando dessas 3 aqui, tá? Mas pode pôr história aí. Os professores, ao invés de colaborarem e entenderem, eles entram num registro, às vezes, de inveja, de apropriação do que é nosso. Um negócio que é violento, no fim das contas. Eu lembro de ser criança e ficar frustrado de não poder voltar para casa com o meu trabalho de artes que eu tinha feito com super prazer, porque a professora simplesmente pagou para ela. E ao invés de cuidar disso... Fala, Eu tava só pensando no que você tá falando, assim, eu acho que tem um quê muito de insegurança geral das pessoas, assim, a gente que, tipo, que nem a gente vê empatia de um lado, eu acho que a empatia do outro. Nesse quesito, eu fico imaginando, tem professores, obviamente, que estão muito seguros do seu conhecimento sobre o fato, não somente professores, mas qualquer pessoa. E tem outros professores que não estão seguros daquele conhecimento específico, ele decora aquela matéria, basicamente. E aí, quando vem um aluno e demonstra que sabe mais do que ele, ou tipo, passa a mensagem que entende mais que o professor, toda aquela imagem que ele tem, que ele acredita ter perante a turma, perante ele mesmo, perante a sociedade, morre. E aí, tipo, eu acho que eles têm uma dificuldade muito clara de agir. Ele poderia
Se ele fosse... Mas eu acho que é muito mais uma questão de segurança do conhecimento em si do que, tipo... É mais uma autodefesa, assim, sabe? Tipo, eu fico pensando que eu já tive um professor que eu disse que ele estava errado, e aí eu fui no banheiro depois, ele esperou eu ir no banheiro para falar para a turma que eu estava errado e que o método dele estava certo, sabe? Aí quando eu voltei, ele ficou em silêncio. E aí na hora eu parei, hoje analisando, eu falo, para e penso, tipo assim, o que eu estava fazendo indiretamente era tirar uma credibilidade Autoridade. dele. É a É. autoridade barra credibilidade dele sobre o assunto. E o quanto isso deve ter sido pesado para ele naquele momento, como continuar, sabe? Tipo assim, não era nunca a minha intenção que seja. Tinha outros modos de lidar, mas hoje eu fico analisando e falo, putz, cara. E eu vejo isso até com chefes e tudo mais, que tipo, quando vê que alguém tem um conhecimento ou parece que entende mais do assunto, usa outros tipos de artimanhas para demonstrar seu poder, né? Do E ser humano. manter aquele negócio. Eu não acho que é só de professor, mas acho que o professor pega alunos de a gente pequeno, então tem um efeito mais de longo prazo, mas acho que é bem humano, assim, tipo, só para tirar o peso dos professores especificamente nesse caso. Pessoal, já puxando pro final, desculpa, Silmara, é só porque acho que a gente tá caminhando pro final e agora seria um ótimo momento pra gente encerrar com um bate-bola jogo rápido. Ou seja, o Ale meio que já começou, que acho que seria a gente contar cada um aí uma história de bullying que sofreu. Como eu puxei o assunto, eu posso começar. Para mim, o bullying nunca foi um evento separado. Quando eu olho pro bullying na minha vida, foi um período específico de algo que se perpetuou. E diferente de vocês, para mim os professores sempre foram um lugar de acolhimento. Tipo, o professor era a pessoa que eu podia me aprofundar sobre os temas e queria falar sobre aquilo. E o meu bullying passou muito pelos meus colegas. Então, quando eu estava na 8ª série do primeiro colegial, eu mudei de escola. E nessa época, nessa escola nova, começou a rodar um boato e era mentira, que uma menina tinha enfiado o dedo no meu cu. E todos os moleques... assim, é engraçado. Boca de Japão, pi! A gente não vai conseguir fazer, esse barulho vai fazer, vai ser a Esse palavra como deve. episódio era proibido para menores de 18 anos a partir do minuto 40. É verdade. Eu esqueci. Mas, enfim, pessoal. Rolou No seu isso, fiofó, e, tipo, vamos lá, Id. no meu fiofó. E eu sofri um bullying pesado. Foi a primeira vez que fui no psiquiatra. Eu não conseguia dormir. Porque todos os meninos ficavam me chamando, tipo, de dedado, como algo meio que pra me diminuir o tempo inteiro. E eram pessoas mais fortes que eu. Tipo, eu tinha medo de apanhar e tal. Tanto que... E eu comecei a ficar muito revoltado. Eu saí na mão contra o moleque nessa época. Enfim, o que eu quero dizer é que o meu exemplo de bullying é um período muito específico da minha vida, de algo muito repetitivo e muito constante, que eu vi nitidamente que afetou fortemente minha saúde mental naquele período. E o que eu fiz para resolver isso foi mudar de escola. Porque, graças, não a Deus, mas ao sistema capitalista que faz minha família ter dinheiro, eu tive condição de poder mudar para uma escola melhor. E, enfim, e isso foi a solução. E eu imagino, Silmara, que isso deva ser muito complexo no âmbito público, né? Porque a criança estuda naquela escola porque ela mora perto dali. Para mudar de escola talvez seja mais complexo. Mas enfim, essa é a minha história, pra gente já caminhar pro fim. E eu quero ver as histórias de vocês agora. Gente, eu vou, mas eu acho assim, eu não me lembro de um bullying do que caracterizaria bullying, assim. Eu acho que eu era meu próprio bullying, assim, interno. Né? Acho que mais do que os outros, ou que eventualmente eu nem percebia, eu é que alimentava essa coisa de toda a questão que eu tinha de ser diferente dos demais. E aí estou falando mais da infância mesmo, porque aí era um óculos muito fundo de garrafa, entre aspas, era uma botinha ortopédica, era não sei o quê, mas era tudo junto. Tem um episódio que meu pai gosta de me contar, acho que eu já contei pro Alê, que eu tinha uma questão no joelho, e o único lugar que fazia o aparelho para usar no joelho era na ACD. E aí eles me levaram na ACD, né, porque o pediatra, o ortopedista recomendou, meus pais, e quando eu olhei, sei lá por que diabos, eu li, assim, assistência à criança defeituosa, né, devia ser já deficiente na época, que agora mudou. Não, tinha esse nome, era assombroso. Era deficiente... Né?
Mas aí eu comecei a chorar. Eu falei, porque eu não sou defeituosa e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, nesse lugar aí, que eu acho que eu própria me coloquei emocionalmente e, e sofri algumas coisas. E não me lembro de um episódio assim repetitivo e tal que eu possa chamar que eu possa ter percebido como bullying, né? O que foi uma sorte, na verdade, para mim. E pode ser, gente, sério, pode ser que eu não tenha nem percebido, né? Não, eu só ia complementar ou interagir com a fala do Felipe, que ele tem razão. Essa questão do de repente, o aluno produziu algo e o professor não interagiu, não fez a intervenção, não deu a devolutiva que queria, pode-se dizer que é bem provável que aconteça esses tipos de situações, essas vivências, exatamente pelo fato de não ter o conhecimento que ele julga suficiente para fazer aquela intervenção. Então, eu concordo com o Felipe que isso é uma condição quase que inerente, sabe? Todavia, eu acho que nós somos seres em evolução e quem não está preparado precisa se preparar, porque nós estamos no século XXI e aí não dá para ficar reproduzindo padrões e comportamentos e estigmas de lá do século XIX. E sim, eu sofri muito bullying na escola. Eu mesma, Dani, eu mesma me retirava para não sofrer, mas algumas vezes eu era convidada a me retirar, como uma vez que lá na escola onde eu estudava, na quinta série, eu tinha levado um lanche e eu sendo pobre, de classe pobre, que andava horrores para chegar na escola, tipo 9 quilômetros todo dia para ir e 9 para voltar. Então, como o meu lanche era super humilde, eu fui comer dentro do banheiro, porque todo mundo ficou zoando de mim. Então, isso é algo que, assim, acabou me direcionando para esse processo de eu mesma ficar me violentando, me excluindo, querendo me poupar desses sofrimentos todos. Fê, quer fazer a fala final? Então, eu tava falando, primeiro que, tipo, com mais de 40, tipo, eu acho que quando eu saí da escola, a palavra bullying nem existia, tá? Então, tipo assim, e a gente já falou até aqui a importância de dar nome às coisas, né? Então, tipo assim, tudo que acontecia na escola, na época da juventude, anos 90, 2000, tipo, não era nem bullying. E aí eu fico lembrando, assim, analisando hoje, porque a novela Carrossel que eu assisti era literalmente uma novela de 100% bullying. Ela tinha todos os estereótipos possíveis e imagináveis. Tipo, a cor da pele definia quem você era, se você era gordo ou não definia quem você era. Tipo assim, todos os estereótipos que você imagina que pessoas têm, que já são estavam na novela e era a novela mais assistida por todas as crianças. Então, tipo, hoje a gente fala mais sobre o assunto, mas na época lá era tipo assim, era meio mainstream, não era meio escondido, tipo, o humor, a rotina, os filmes, a definição de inteligente, a definição de nerd, tudo que ocorria, assim, era considerado pop media, o que a gente chama de bullying hoje. Então, é muito difícil a gente fazer uma análise do passado hoje com o simbolismo do presente, o que na época nem tinha esse sentido. Não tinha essa conversa, não tinha esse tipo, você não poderia zoar o físico da outra pessoa e tudo mais. Tipo assim, a gente nem analisava isso como uma questão, acho que os professores não sabiam sobre essa questão especificamente. Acho que os professores também estavam no momento lá que, tipo, dar aula não deve... Eu dou aula também, mas não escola pública. Tipo assim, dar aula para criança e jovem é realmente mais complicado. Eu já dei aula em faculdade, a galera não presta atenção, você se sente mal como professor pela falta de interesse. Então, eu acho que... E aí o que eu tentei falar naquele ponto, assim, é tipo assim, a gente sabe a dor de quem sente a pancada.
mas a gente tem que ter empatia pelo outro lado, do nível de insegurança do outro que não que dá a pancada, mas às vezes não sabe responder, não sabe nem o que está fazendo, mas eu não gosto de ter empatia por quem faz bullying, né? Porque acho que. E teve um caso agora, só terminando, a gente já está há muito tempo assim, teve um caso que agora aconteceu de antissemitismo numa escola de elite aqui em São Paulo, e que gerou muito debate em cima assim. E aí, como a escola tem que lidar, como os alunos, como os pais, como todo mundo tem que lidar com situações quando passa do limite. E é uma conversa em constante mudança, assim, mas eu acredito que, eu sempre gosto de falar isso, daqui a minha filha, que está com 2 e 5 anos, quando ela tiver 12, 13, 14 anos, a definição de bullying, a definição dos tipos de bullying, tipo que a gente está estudando hoje, analisando, vão ser outros totalmente diferentes, outros tipos de dor, outro tipo de preocupação, outro tipo de professores, né? Então, eu lembro de vários casos hoje comigo, mas eu não gosto de analisar com o olhar do presente uma coisa do passado, porque acho que a pessoa que causou, a motivação é diferente do nível de conhecimento que as crianças e adolescentes têm hoje. Exatamente, é isso, tipo, hoje os adolescentes, eles sabem dessas coisas, né? As crianças parece que às vezes sabem esse termo muito mais cedo. E, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, e eu estou dando adeus. Um grande abraço, pessoal. Super obrigado, Silmara, pela sua participação. Um beijo pra vocês. Silmara, obrigada. Tchau, gente. Viu? Volte mais vezes. Um dia desses a gente se encontra. Nossa, Vamos, com demais certeza. da conta. Você foi muito inspiradora, de verdade, porque, sério, hoje eu tô num trabalho que eu tô em contato com muitas pessoas diferentes e me admira muito você ter se assumido no meio que você tá, entendeu? Porque é isso, tipo, é um pouco fora da... Hoje eu trabalho fora da bolha que eu cresci e eu vejo o quanto é foda o que você faz. Parabéns.